Fala pessoal, tudo bom? Eu tô aqui fazendo mais um vídeo de perguntas e respostas sobre a causa do acidente do Senna. Devido à grande repercussão dos dois primeiros vídeos e ao volume muito grande de comentários que ainda tá rolando por lá, eu vi que ainda era necessário tirar algumas dúvidas referente a alguns assuntos. E aqui está a listagem dos tópicos que vou abordar nesse vídeo para responder as perguntas dos comentários. Análise dos dois vídeos do canal Automobilismo Brasil sobre o acidente do Senna, um sobre a causa, outro analisando a telemetria do carro, a minha análise da telemetria do acidente, a declaração da Beatriz Assunção sobre quando foi feita a emenda na coluna de direção, sobre o pedido do Senna para fazer o ajuste na barra e o dossiê sobre Adriane Galisteu que o Leonardo Senna entrega para o Ayrton Senna. Eu sou o Zuccherato e esse é o canal Otimize. Antes de começarmos, um recadinho rápido. Para quem está acompanhando desde o primeiro vídeo sobre o Senna, que é sobre a causa do acidente dele, eu já tinha dito que tinha outros dois vídeos sobre a série de 30 anos da morte do Ayrton Senna, mas como desde então teve muita repercussão, eu acabei tendo de fazer esses outros dois vídeos de perguntas e respostas, além de toda a administração do canal, responder aos comentários. Isso tomou muito mais tempo do que eu imaginava. Para vocês terem ideia, eu vou rapidamente passar pelos números do canal. Até quarta-feira passada, esse canal tinha 30 inscritos, e agora, até a hora que eu gravo esse vídeo, que é amanhã de quinta-feira, 16 de maio, já passa de 2.100 inscritos. Só no YouTube, os vídeos tiveram quase 150 mil views, quase 20 mil horas de watch time, 11 mil curtidas e quase 1.500 comentários, sendo que eu li cada um deles e respondi a muitos deles. Isso sem contar também o TikTok, que também explodiu. Os vídeos tiveram 370 mil views lá, mais de 10 mil curtidas, 500 comentários e foram salvos 1.300 vezes. Então eu queria muito de coração agradecer a cada um de vocês, porque vocês estão me ajudando a tornar esse sonho uma realidade. E por conta disso, eu estou mudando algumas coisas, estruturando as coisas aqui para poder fornecer conteúdo de qualidade cada vez melhor e cada vez mais para vocês. Vocês já devem ter percebido algumas mudanças aqui, como o novo logo do canal, algumas vinhetas. Fiquem à vontade para comentar sobre isso e dar sua opinião se acharam legal. Mas mais importante é o meu compromisso com vocês em relação aos próximos dois vídeos para fechar a série do Ayrton Senna. O primeiro, sobre o que matou o Senna e o atendimento médico que ele teve, vai ao ar na terça-feira. E o segundo vídeo, sobre o impacto cultural que o Senna teve no Brasil e no mundo, vai ao ar na sexta-feira. Esses vídeos todos dão muito trabalho para fazer. Todo o trabalho de pesquisa, de roteirização, de coleta de material, de gravação e edição desses vídeos demora muito. E antes de terminar a série de 3 vídeos, eu tive de preparar esses outros 2 vídeos de perguntas e respostas, que deram tanto trabalho quanto. Mas agora as coisas já estão bem mais estruturadas, então os próximos vídeos vão sair semana que vem. E podemos agora finalmente começar nosso vídeo. Vamos para a análise dos vídeos do canal Automobilismo Brasil, mas em primeiro lugar, eu quero deixar aqui bem claro que eu não faço guerra de conteúdo, eu não arrumo briga com outros criadores, tampouco me promovo em cima deles, nem crio briguinhas ou polêmicas para ganhar visibilidade. E eu não conheço o dono daquele canal, eu não tenho nada a ver com o trabalho dele, e eu tenho respeito pelos meus colegas de plataforma, cada um cria o seu conteúdo como acha que deve. Eu apenas vou comentar a análise de lá a pedido de vocês. Bom, eu já tinha visto esses vídeos dele, eu não tinha dado muita atenção no começo pela premissa deles, mas agora, como muita gente comentou aqui sobre esses vídeos, e aparentemente essas pessoas têm muito em conta esse conteúdo, eu decidi fazer uma análise apurada do que é dito nele. Então vamos lá. Vai ser sobre esses 2 vídeos do canal que eu vou falar, um que argumenta sobre o motivo do acidente e o outro que faz uma análise dos dados da telemetria do carro do Senna antes do acidente. No primeiro vídeo, ele faz várias explicações para contextualizar a análise dele. Ele basicamente fala 2 coisas, que não foi a coluna de direção que se quebrou e que o motivo do acidente foi o mesmo apresentado pela defesa da Williams. Os argumentos a favor da causa alegada pela Williams que ele dá, eu não vou comentar porque eu já comentei nos 2 vídeos anteriores. Não muda em nada a minha opinião. Agora, o argumento que ele usa para falar que foi a coluna de direção é bastante simplista e fácil de desconsiderar, e eu vou mostrar aqui para vocês o porquê. A argumentação que ele faz no vídeo é que, segundo ele, quando o Senna vira o volante, a barra de direção, e agora eu estou falando da barra mesmo, não da coluna, essa parte aqui, ela se desloca para o lado e deixa uma peça visível. E aqui entra o problema. O autor do vídeo parte do princípio que,
quando o carro está em linha reta ou virando para a direita, essa peça não é visível. Ele alega isso com essas palavras, e vou deixar aqui o trecho que ele fala isso. Reparem nessa imagem que essa barra tem uma ponta metálica e se a coluna de direção quebrasse, essa ponta metálica ia desaparecer. Por que ela ia desaparecer? Porque a roda ficaria em linha reta e em linha reta esse metal que está ali dentro da elipse não aparece. Antes de eu dar minha versão, vamos primeiro estudar e entender o que seria essa peça. Nós já vimos no outro vídeo que, no carro, o volante fica fixado na coluna de direção e essa fica presa a um mecanismo de engrenagens que se conecta à barra de direção. E quando o volante gira, movimenta essas engrenagens que movem a barra de direção e, por consequência, as rodas. Analisando mais profundamente, vamos entender o que é esse mecanismo e como ele funciona. Ele se chama rack de direção, que é essa barra aqui com esses dentes, que são movidos pela engrenagem dessa peça que se chama pinion. O pinion fica conectado na coluna de direção e, conforme o volante gira a coluna, ele gira junto e a engrenagem move o rack de direção. Esse rack está conectado aos tirantes de ligação, que são essas barras que se conectam às peças da roda. Ou seja, no vídeo da câmera on-board do carro de cena que ele comenta, é dessas duas peças que ele está falando, do tirante e do rack de direção. Segundo ele, quando o rack se move para a esquerda, uma peça, entre aspas, é visível. Na verdade, essa peça é a extremidade do rack de direção que se conecta diretamente ao tirante. E como podemos ver nessa foto da própria Williams de 1994, essa extremidade é sim visível quando o carro está reto. E é também visível quando o carro está fazendo a curva não só para dentro, que no caso da curva tamborello seria para a esquerda, mas também quando é para fora, ou no caso para a direita. Eu precisei de 1 minuto para ver isso. Eu só precisei assistir o vídeo da última volta do Senna pela câmera on-board. E dá para ver claramente que antes do carro entrar na reta principal, saindo da variante Bassa, que foi onde o Rubinho teve seu acidente, o carro faz uma curva acentuada para a direita, virando o volante em até 90 graus e essa peça continua visível. Vejam vocês mesmos. O que acontece no vídeo que em alguns momentos não dá para ver essa peça é apenas por causa da luz. Quando o carro está no miolo do circuito, ele está no sentido do sol, então as peças não brilham. Já quando ele está fazendo as últimas curvas, incluindo a tamborello, ele está contra o sol, então essa peça brilha bastante e fica muito mais visível. No vídeo dele, ele usa um trecho de quando o carro está no miolo da pista, na Aqua Minerale, mas não mostra cenas das outras curvas, que mostrariam que essa peça fica assim visível. Então só essa rápida análise já põe por chão todo o fundamento da teoria dele, porque ele parte do pressuposto de que essa peça é a prova de que a coluna de direção não quebra, e ela está fundamentalmente errada. E a respeito do segundo vídeo, que é o da telemetria, eu estava me preparando para fazer uma análise aprofundada dos dados da telemetria do vídeo e do acidente, e eu estava analisando os dados do vídeo dele e conferindo com o vídeo original para tentar entender o que ele falava. E para minha surpresa, o que eu descobri? Que o vídeo que ele mostrou e analisou com os dados da telemetria não batem com o mesmo vídeo que eu usei. Aparentemente esse vídeo é adulterado. E olha que eu usei o vídeo original da Cineca, que foi a entidade que fez esse vídeo com esses dados da telemetria. E eu usei também um vídeo que o Harry Stoppal usa para ilustrar o vídeo dele, que é baseado também nesse do da Cineca. Os dados desses dois vídeos, da Cineca e do Harry Stoppal, eles batem, mas os dados do vídeo do Automobilismo Brasil não batem. Vou mostrar aqui para vocês. Eu montei essa janela aqui, onde a gente vai ver os 4 vídeos, e aqui no canto superior direito está o vídeo do Automobilismo Brasil. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, que é esse número aqui, que é a aceleração longitudinal que aparece nessa janela, que aparece em todos os vídeos. Esse vídeo que é usado em todos esses outros vídeos, que tem essas janelas com esses dados da telemetria, foi feito pelo Cineca em 1997. Eu já expliquei o que é o Cineca no outro vídeo, que é um instituto de computação da Itália, e eles foram contratados para fazer a análise e a perícia desse material do acidente do Senna. Então, em cima dos dados da telemetria, eles colocaram no vídeo, eles botaram essas janelas e deixaram as informações sincronizadas. Só que no vídeo da telemetria do Automobilismo Brasil, ele fala muito de que ao passar por cima da ondulação, as rodas perdem o contato com o solo e quando elas voltam, tem uma força G
tem uma força G de 7G aqui, nesse trecho, nesse ponto exato aqui. Que aqui ele está apontando que existe esse número de -7, que é um número que não dá para enxergar muito bem, mas vamos considerar que é isso mesmo que está aqui. Só que tem um problema. O que eu fui fazer? Eu fui comparar com os outros materiais do Sineca, do vídeo do Haristopal, para tentar entender o que aconteceu de fato. E quando eu cheguei nesse ponto aqui, que aqui a gente precisa prestar atenção nessa informação aqui, em branco, que é time seconds, isso aqui é o tempo desde a abertura da volta. E aqui, nesse trecho, que ele diz que teve essa força de 7, que tem esse número de -7 aqui, acontece exatamente aos 11h74. Então vamos ver nos outros vídeos o que acontece quando o vídeo chega em 11h74. Esse vídeo aqui é o vídeo do Sineca, o vídeo original. Eu vou avançar os quadros aqui até chegar 11h74. Como podemos ver, a imagem do resto da câmera é igual, aparentemente. Tem a cabeça do Senna na mesma posição, a roda está na mesma posição, a pista está na mesma posição e os dois estão no mesmo momento de 11h74. Só que quando a gente começa a ver os dados, a gente começa a achar alguns problemas aqui. Esse número aqui, em amarelo, também está diferente. Não muito, mas está diferente, então ok. Esse número vermelho também. Aqui está 175 e no dele está 105. Mas até então são pequenos. Então dá para entender, dá para considerar que é uma diferença de um quadro, porque esses números eles variam bastante de um quadro para o outro, né? Por exemplo, aqui em azul, no da Sineca está 260, no dele está 280. Só que o grande problema está aqui nesse, que é justamente no que ele aponta, né? O da aceleração longitudinal. Porque por mais que a qualidade esteja ruim aqui no vídeo da Sineca, e tem outros vídeos da Sineca que dá para ver isso também, não é só um, são 3, a gente consegue ver que claramente não está apontando para -7, está apontando para -0.7. E a gente pode avançar e acelerar os quadros, que a gente vai ver que nos últimos momentos todos a variação vai de 0.4 positivo, 0.3 para -0.7, que é exatamente o número que aparece no momento exato de 11.74, o mesmo momento que aparece no vídeo do Automobilismo Brasil. Não é -7 como ele disse que está acontecendo lá. Então esse argumento que ele usou e convenceu todo mundo de que o carro saiu do chão porque teve essa pressão, porque teve essa força G de -7, nunca aconteceu. No vídeo original, e assim como nos dados da telemetria, esse dado de -7 não aparece em lugar nenhum. E se a gente acelerar aqui, até o momento que corta a imagem e acaba o vídeo, vocês podem ver. Em nenhum momento ele chega a ter mais de 1 G. Onde estão os 7G que ele diz que o carro saiu do chão e bateu e isso prova que o carro saiu do chão? Não existe. Nos dados oficiais não existem. Vamos ver aqui no outro vídeo. Esse aqui é o vídeo do Aristopal, que eu me basei para mostrar que o volante vira 180 graus. Ele usa também o vídeo da Sineca. E, ó, vamos também para 11.74 aqui, ó. 11.6. O dele nem chega até esse ponto. Mas podemos ver que todos os outros dados batem com os dados da Sineca. O link está aqui na descrição, vocês podem vocês mesmos abrir os dois vídeos de vocês. E uma dica, usem o botão do teclado de menor e maior do lado do M para avançar e voltar um quadro, igual eu estou fazendo aqui. E daí vocês conseguem ver e conferir os dados por vocês mesmos. Vamos analisar mais um vídeo, esse aqui embaixo, que também é da Sineca. Mesma coisa, 11.74. Nesse momento aqui está em 11.74 segundos desde a abertura da volta. E não tem -7. Então, gente, os dois argumentos principais que ele dá para mostrar que a coluna não quebrou
e de que o carro saiu da pista são falsos. O argumento de que a barra não exibe aquela peça quando o carro está em linha reta e indo para a direita está errado. Eu mostrei aqui para vocês mesmos viram. E essa aqui, ele diz que o carro saiu da pista porque exerceu uma força de 7G, é falso também, porque em nenhum momento no vídeo original ou dos dados da telemetria mostra que o carro sofreu 7G em algum momento. E esse número que ele está mostrando no vídeo dele não existe no vídeo original. Eu não estou dizendo que ele intencionalmente manipulou o vídeo ou que ele agiu de má fé. Talvez ele tenha pego um vídeo já adulterado de outra fonte para analisar. Só o que eu estou dizendo aqui é que, com toda certeza, o vídeo que ele analisou não está correto e está sim adulterado. Vocês podem tirar a conclusão por vocês mesmos, porque eu deixei aqui embaixo o link dos vídeos originais da Sineca e do Haristopal. Então, para mim, esse assunto desse canal morreu aí, porque não tem mais como levar a sério uma análise que é baseada em vídeo com dados falsos. Agora, eu vou eu mesmo comentar os dados da telemetria aqui. Temos essa imagem de jornal da época mostrando os dados publicados e analisados pela revista Autosport. Eles representam os dados da telemetria dos 2 últimos segundos antes do acidente. Isso é praticamente no ponto em que o Senna começa a sair da pista e a imagem da câmera on-board corta. Temos 4 linhas nesse gráfico. Essa linha mais escura é do acelerador. Essa linha clara é a pressão exercida pelo Senna no volante. Essa linha intermediária é a pressão hidráulica na direção, em PSI. E essa linha tracejada é a velocidade do carro. E aqui vemos o tempo em relação à volta. Analisando os dados, até aqui vemos que está tudo normal. O carro está rápido, o pé está embaixo no acelerador e a Ayrton está controlando o volante normalmente. E é aqui que acontece o problema no volante, que o carro sai da pista e temos essa primeira anomalia, esse pico na pressão hidráulica. O que isso quer dizer? É interpretativo, mas é baseado em conversas que eu tive com diversos engenheiros e técnicos automotivos, além, claro, do depoimento de diversos técnicos que trabalham na Fórmula 1. Estamos aqui falando de uma direção hidráulica. E como uma direção hidráulica funciona? Há uma bomba hidráulica que bomba fluido para o rack de direção para diminuir o atrito e facilitar o movimento de estressar o volante. É assim na direção hidráulica do seu carro e era assim na Williams do Senna. Quando acontece uma ruptura na coluna de direção, principalmente sob forte pressão, como era o caso da curva que o Senna estava fazendo, passando por uma ondulação na pista a mais de 300 km por hora, a coluna vibra e se move, e isso afeta o mecanismo hidráulico e ele registra esse pico de pressão que, conforme o carro vai saindo da pista, a pressão hidráulica vai diminuindo, até chegar abaixo de zero quando, de repente, há esses 2 grandes picos que representam o momento que a coluna de fato se rompe, e em seguida, ao impacto com o muro. Gente, esses dados aqui estão disponíveis há quase 30 anos, não é nenhuma novidade. E para finalizar, no vídeo do canal, o autor fala que as rodas estavam sem contato com o asfalto, mesmo que isso tivesse acontecido por uma fração de segundo, o que explicaria o fato do volante virar tanto e a roda se manter reta. E se a roda não tivesse contato com a pista, seria ainda mais fácil para ela virar com torque no volante. Assim como nos outros acidentes na Tamburello, que dá para ver que o volante virava para a esquerda. A única explicação plausível para o fato do volante virar e a roda seguir reta é a quebra da coluna de direção. E tudo nessa teoria de quebra da coluna bate, todas as peças se encaixam. A telemetria do pico, a perda da pressão hidráulica, o movimento do volante, da cabeça do Senna, o timing, não tem mais por que questionar isso, na minha opinião. Quando eu comecei a fazer esses vídeos, há pouco mais de um mês, eu nem conhecia o vídeo do Haristopal, que mostra o volante virando 180 graus para a esquerda, mas eu já sabia pelas outras evidências que a causa era a quebra da coluna de direção. E o vídeo do Haristopal para mim foi o smoking gun, a prova cabal disso. Então para mim, esse assunto já foi debatido à exaustão e eu não vou mais comentar sobre os vídeos desse canal. Eu estou vendo rolar umas discussões nos comentários do meu vídeo e algumas pessoas comentando o que acham que aconteceu e outras respondendo, discordando, até mesmo ridicularizando a opinião da outra pessoa. Não é para tanto, gente. Nós vivemos em um tempo em que somos bombardeados de informação, seja ela correta ou não.
A informação chega muito rápido às pessoas, antes até de passar por um filtro. Então muita gente absorveu já essas informações e formou opiniões sobre esse e outros assuntos, mas sem ter uma base comparativa ou argumentativa. O meu papel aqui não é apontar quem está certo ou errado, mas fornecer as ferramentas para que cada um de vocês tenha a condição de analisar e chegar às suas próprias conclusões, baseado apenas em fatos e evidências reais. Mas tem uma coisa que eu quero sugerir aqui para todos vocês, que é o seguinte. Vários de vocês pediram para eu comentar sobre esse vídeo aqui, mas vocês não precisam esperar eu fazer um vídeo sobre isso para vocês questionarem o que todas as pessoas falam aqui no YouTube. É preciso ter senso crítico para questionar todo e qualquer conteúdo que vocês absorvem aqui na internet, no YouTube, inclusive o meu. E é por isso que eu tento abastecer meus vídeos com o máximo de fontes, para que vocês mesmos possam analisar os materiais e chegar às suas próprias conclusões. E eu não quero ficar aqui a vida inteira falando sobre todas as teorias existentes e ficar debatendo e desmentindo todo mundo. Eu poderia muito bem fazer milhões de vídeos sobre isso e passar meses falando, que eu tenho certeza que muita gente ia assistir e comentar. E eu ia ganhar muitas visualizações e seguidores com isso. Mas não é o que eu quero. Eu quero passar a informação correta e chega uma hora que o assunto acaba. E não tem necessidade de ficar estendendo mais do que isso. E eu quero sempre ser bem transparente aqui com todos vocês. É um compromisso que eu assumo aqui com o meu público, que sabe e espera que eu entregue sempre um conteúdo conciso, analítico e de qualidade, e que eu não vou comprometer a qualidade do meu conteúdo em troca de cliques. Portanto, eu dou por aqui como encerrado esse assunto sobre os vídeos desse outro canal. A respeito da emenda que o Senna pediu para fazer. Várias pessoas mencionando que a emenda na barra foi feita por pedido do próprio Senna, como se isso o responsabilizasse de alguma coisa. Sim, eu falei no primeiro vídeo que foi ele quem pediu o ajuste, mas acho que nem ele nem ninguém imaginou que a Williams ia fazer uma gambiarra mal feita. E é justamente isso que deixa em xeque todas as afirmações, que o trabalho foi feito na fábrica da Williams e não na pista. Se estavam na fábrica e com tempo, por que não fizeram uma coluna nova? Por que fizeram uma emenda soldada com um pedaço de cano de diâmetro diferente de forma tão mal feita? Não faz sentido. E agora sobre o dossiê da Adriane Galisteu, que muitas pessoas estavam me perguntando. Tem muita gente comentando sobre isso, como o Flávio Gomes, mas eu estou pegando o trecho desse livro aqui. Ayrton, o Herói Revelado, de Ernesto Rodrigues, que é de longe o melhor e mais detalhado livro sobre a vida do Senna. Quem quiser ler, tem o link na descrição. Segundo o livro, no sábado, véspera do GP fatídico de Imola, Leonardo Senna, irmão do Ayrton, teria encontrado o Ayrton na Itália e levado uma fita para ele que continha conversas telefônicas entre Adriane Galisteu e um ex-namorado feitas no apartamento do Ayrton em São Paulo. Esse livro aqui diz que Galvão Bueno e o empresário Braguinha também tinham conhecimento dessa fita e que ela tinha provocações e que o ex da Adriane falava que ele era muito melhor de cama que o Ayrton. Parece que os dois irmãos discutiram, tiveram uma conversa pesada, mas foram juntos para o autódromo no dia seguinte. E pode ser por conta desse ocorrido, juntamente com os acidentes dos dias anteriores, que o Senna estava com aquele semblante triste no domingo antes da corrida. Há outros detalhes sobre esse assunto no livro, mas que não vai caber de eu falar aqui, e eu nem acho que seja o assunto do vídeo. Mas se alguém quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá no link, porque esse livro é assim sensacional. Não só a respeito sobre isso, mas sobre absolutamente tudo que acontece na vida do Senna, dentro e fora das pistas. Sobre a declaração da assessora do Senna, a Beatriz Assunção. Ela disse em um podcast recentemente que a coluna de direção do Senna tinha sido remendada à fábrica da Williams depois do GP do Brasil. Eu tenho algumas coisas a falar sobre isso. Primeiro que tem muitas fontes que dizem coisas diferentes. Algumas dizem que a emenda foi feita depois do teste em Estoril em fevereiro, outras que foi depois do GP Brasil, outras que foi depois do GP em Aida, e algumas dizem que foi durante o GP de Imola. Mas o ponto é, se a emenda foi feita de fato na fábrica na Inglaterra e eles tinham tempo, por que eles não trocaram a coluna inteira? Por que fizeram uma gambiarra? E outra questão importante é, a Beatriz Assunção se casou com Patrick Head, o diretor técnico da Williams e um dos réus do processo criminal e que, como falei no vídeo anterior, foi considerado culpado após a reabertura do processo em 2005. Então, no caso dela, há um conflito claro de interesses aí ao ela falar algo que pudesse incriminar o marido dela. E outra coisa que eu quero falar. Gente, é o seguinte, eu não tiro as informações da cabeça, eu não invento as coisas.
Tudo que eu falo aqui são baseado em registros. Eu tenho uma tonelada de informações coletadas aqui ao longo dos anos, que vão desde revistas a jornais, vídeos de reportagens, CD-ROMs, livros, desde a época do acidente. Sobre o caso do tribunal, existia um site que está fora do ar agora, mas ainda dá para acessar ele através do archive.org, que se chama The Cena Files. Um site excepcional que conta muitos detalhes sobre os processos criminais do Senna. O link está na descrição. E melhor ainda, existe um livro inteiro a respeito desse assunto da morte do Senna e do processo criminal que ocorreu na Itália, que se chama A Morte de Ayrton Senna, de Richard Williams. Ele foi lançado em 2010 e tem uma edição em português que foi lançada em 2022. Muitas das informações que usei nesses vídeos e nos comentários que respondi foram baseados nesse livro, que é muito rico a respeito dos detalhes do processo e mostra o quanto a defesa da Williams se contradizia o tempo todo. Para quem ficou interessado em ler tanto esse quanto este livro aqui, eu deixei na descrição do vídeo o link para os dois. Bom, gente, eu espero que, com isso, a gente conclua esse assunto da causa do acidente do Senna. Mas como sempre, fiquem à vontade para comentar e, se tiverem mais dúvidas, eu vou responder aqui. E caso seja necessário, eu faço outro vídeo, mas espero que não precise. Então, para os próximos dias, eu devo finalmente terminar e publicar os outros 2 vídeos para concluir essa série sobre o Ayrton Senna. O próximo vai ser sobre a lesão na cabeça dele após o acidente. E eu tenho certeza que vocês vão gostar tanto ou até mais do que esses vídeos que eu fiz sobre a causa do acidente. Eu vou, além de dissecar tudo o que aconteceu, mostrar e provar para vocês, inclusive com uma foto muito rara, que dentre outras coisas, a cabeça do Senna se chocou contra um muro. Eu vou explicar em detalhes tudo o que aconteceu e vocês vão saber se o Senna morreu de fato na pista ou no hospital. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação, pelo engajamento e pelos elogios. Eu estou adorando conhecer vocês e toda essa interação, e isso só me anima a produzir mais e mais conteúdo de qualidade para vocês. Então, até o próximo vídeo.